Pai, nós agradecemos, meu Deus, por mais esse momento, Pai, que nós estamos aqui, Senhor, reunidos, meu Deus, em prol da Tua Palavra, Pai. Que o Senhor possa estar se fazendo presente, Senhor, neste momento. Que nós possamos, meu Deus, não somente ler, ó Deus, a letra, mas sim, ó Deus, aprofundar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor, essa tarde. Para os nossos corações, revele da Tua graça, do Teu poder. Que nós possamos a cada dia, Senhor, ter, ó Deus, a palavra enraizada, Senhor, em nossos corações, Pai. Ser conosco neste momento, tira todas as escamas dos nossos olhos, que nós possamos ver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde. Muito obrigado, Deus, por tudo. Ser conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. 39, né? 39. Fizeram também as vestes dos ministérios para ministrar no santuário, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o efode de ouro, de pano azul, e a púrpura de carmesim de linho de fino torcido. E estenderam as lâmpadas de ouro e o cortaram em fios, para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura, e entre o carmesim, e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem às suas duas pontas, e se ajuntavam. E o cinto de artifício do efode, que estava sobre ele, era conforme a sua obra, da mesma peça do ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravuras no selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as ombreiras do efode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artifício, como a obra de efode, de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado, fizeram um peitoral, seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. Engastarem nele 4 ordens de pedra, uma ordem de um sárdio, um de topázio e um de carbúnculo. E esta é a primeira ordem. A segunda ordem de uma esmeralda, uma zafira e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe. E todas eram engastadas no seu engaste de ouro. Essas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo seus nomes, de gravura de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro. E fizeram 2 engates de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas suas extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeizinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas e as 2 cadeizinhas de trança puseram-se nos 2 engates, e as puseram sobre as ombreiras do efode defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estavam junto ao efode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do efode, debaixo e defronte dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto do artifício do efode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do efode, com cordão azul, para que estivesse sobre o cinto do artifício do efode e do peitoral, para apartar-se do efode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do efode, de obra tecida, todo de pano azul, e o colar do manto estava nele, como um colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta para que se não rompesse, e nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul, e de púrpura e de carmesim, e fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas de capa em roda, entre as romãs. Campainha e uma romã
outra campainha e outra romã, nas bordas do manto da roda, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para os seus filhos, e a mintra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções do linho fino de ouro torcido, e o cinto do linho fino torcido, e do fio azul e de púrpura de carmesim, de obra de bordado, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito, como de gravura do selo, santidade ao Senhor. Ataram-na como um cordão de azul para atar a mitra em cima para o Senhor ordenar a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. O tabernáculo é entregue a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda, e todos os seus móveis, e seus colchetes, e suas tábuas, e seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de peles de carneiro de tinta vermelha, e a coberta de pelos de texugos, e o véu de coberta, a arca do testemunho, e seus varais, e o propiciatório, a mesa de todos os utensílios e os pães da proposição, o castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança e todos os seus utensílios, e o azeite para a luminária, também o altar de ouro e o azeite da unção, o incenso aromático e a coberta da porta da tenda, o altar de cobre e o seu crivo de cobre, e seus varais e todos os seus utensílios, e a pia e sua base, e as cortinas do pátio, as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de porta do pátio, as suas cordas, e seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrar o sacerdócio, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel para toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito como o Senhor ordenara, assim o fizeram. Então Moisés os abençoou. Não, 40 aqui, o tabernáculo é armado. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com um véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e ao altar e a encha de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque cortinas na entrada do pátio. Unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo que nele há. Consagre-o e com ele tudo que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar do holocausto e todos os seus utensílios. Consagre o altar e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e a consagre. Traga Arão os seus filhos à tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com suas vestes sagradas, unge-o e consagre-o para que me sirva como um sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que sirvam como sacerdote. A unção deles será para um sacerdote perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim, o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nelas as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado.
Moisés colocou a mesa da tenda do encontro no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença, diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, ao lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo, montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu os holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu-a de água. Moisés e Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. A glória do Senhor, o guia de Israel. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. No dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Acabou? Acabou. Tá lá? Eu acho que na verdade já vem seguindo, né? Aquilo que a gente estava falando sobre. Aqui aí no 39 fala das vestes, né? De como é que vai ser a veste de Arão ali, do sacerdote, peitoral, né? Aquilo que você já leu. O tabernáculo, como vai ser. E eu acho que essa parte que final que foi achei interessante que o Moisés já foi ungindo tudo, né? No final ele já foi ungindo tudo, já foi ungindo Arão, já foi ungindo seus filhos, foi ungindo cada coisa. E aí depois que ungiu, né? Aí a glória do Senhor veio, né? E veio aí, quando se posicionou, né? Aí fez, e interessante desse 39:40, que a gente percebe ainda que o pessoal ainda faz tudo conforme Deus ordenara. Sim. Tudo conforme Deus ordenara. E de acordo com o que ele mandou. E Deus foi minuciosamente assim, específico. Eu quero pedra tal. Tipo assim. Passou os detalhezinhos e os caras fizeram conforme Deus ordenara. E aí, mano, e aí acontece que essa parte 40, né? Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Cara, por conta a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enche. Rapaz, que doideira! Ele não conseguia acessar. Pô, tem como não? Pô, mano, tá doido? É muita unção mesmo, né, velho? Mano, porque assim, o cara não conseguiu, era o único que poderia acessar, né? O único que... Naquele momento. E aí ele vê que a glória tá tão forte. Cara, ele não consegue ter o acesso. Quando pois a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam até as suas jornadas. A presença do Senhor tava lá, assim, ninguém conseguia entrar. Caraca, que doideira, mano. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia que se... Mano, imagina isso, um dia claro, um dia todo azul, só nuvem, mano.
cima do tabernáculo, imagina. Mano, e olha aqui. Que loucura. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o mundo outro parado. dia. Todo mundo de castigo, todo mundo parado. Até o momento em que se ela levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Rapaz, coisas surreal. E aí assim, ele passa realmente no 40, ele também vai enfatizar, né? Ele tem o tabernáculo é levantado. E aconteceu que no mês primeiro, no ano segundo, aí Moisés ele já tenta, tipo assim, mostrar como que é relevante também todas as coisas para manter aquele tabernáculo, sabe? O trabalho que é, porque é muita coisa, mano, eles fizeram no tabernáculo. Então, aí ele vai falar, e pôs suas bases, amarrou suas tábuas, meteu nele seus avarizes, levantou suas... Então, assim, é muita coisa, não é só ele, entendeu, que está fazendo o trabalho. A manutenção do tabernáculo, a manutenção da nossa igreja hoje, exemplo, pô, não, a adoração não é só os ministros de louvores que estão lá, não é só o pastor que está lá na frente, não é. A adoração do Senhor vai da pessoa que vai limpar o vaso, cara. Sim. Sabe? Da pessoa que vai receber as outras, da pessoa que vai somente para servir, da pessoa que vai mais cedo somente para orar, como se isso fosse somente, né? Então, mas essas pessoas assim são fundamentais, porque não é só aquela pessoa que está lá, aquela pessoa lá ela só está sendo um canal também de bênção. Mas às vezes o cara é um visitante, ele recebe, por exemplo, na entrada, pô, um abraço, sabe? E ele precisava disso. E assim, cara, o Espírito Santo, ele age multiforme graça, velho. É isso. Não a evangelização não é somente ali, é de milhares de formas. O Espírito Santo te pega de quando deu oportunidade, esquece, irmão. E quando não dá também, ele se joga também, mas aí é você que tem que abraçar. Então, a gente vê isso em Moisés. E eu acho massa essa parte que, tipo assim, claro que o Senhor estava direcionando como que seria e tal, tudo certinho, mas assim, até aquele momento, tudo ainda era apenas objetos. Apenas objetos. E aí depois no 49 fala assim, unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo que nele há, consagre-o. 49? 49. 49. Ah, tá. Não tem não? E com ele tudo que lhe pertence, e ele será sagrado. Então, tipo assim, até aquele momento ali, o Senhor direcionou todas as coisas, de como é que ia ser, a cada pedra, cada gancho, a cada cortina, tudo. Mas naquele momento ali, ele ungiu. Depois daquele momento ali, agora sim, agora esse lugar é sagrado, né? E aí vem, né, a glória de Deus, bum, sobre aquele ambiente ali. Caraca, mano. Assim como Moisés acabou a obra, tava tudo... Então veio a nuvem. Caraca. Veio tipo pra vistoriar, né? Tipo, peraí, deixa eu ver. Dá uma olhada aqui. E você viu lá que lá no negócio ainda tá tendo? Tá tendo ainda? Tá. 7º dia? Acho que é 7º dia que vem. Postei no Instagram. Senhor, nós te bendizemos, te agradecemos por tudo, Pai. Quanto somos gratos, Senhor Deus, pela oportunidade de aprender um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, fique conosco, Pai, faça que possamos, Senhor Deus, essa semana, Senhor, estar guardado, Senhor Deus, pelo Senhor, Deus, que o Senhor venha nos abençoar no final de semana, Senhor Deus, um final de semana abençoado na Tua presença, Pai, que possamos, as pessoas que estiverem perto, nós possamos proferir a fé, Pai, possamos levar essas pessoas a ter um encontro contigo. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida do André, a minha vida, toma conta do Gabriel também, onde ele estiver, e nos direciona para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.